Então, nós somos da escola secundária da Vira e inicialmente éramos 16, mas depois passámos a ser 20. O meu nome é Beatriz e até nós hoje vamos falar sobre a produção artificial rival. O rival que nós estudámos foi realmente espécies de ostra. Esta espécie em particular, Crassostea ambulata, também pode ser designada como a ostra portuguesa. A ostra portuguesa inicialmente tinha uma grande importância comercial, mas a partir de meados da década de 70, devido a uma doença das brancas e a uma má gestão nacional dos recursos, das ostras que havia nos estuários, houve uma quase extinção desta espécie, o que levou aos cientistas e aos comerciantes a arranjarem uma alternativa a esta espécie. Como a Beatriz disse, era necessário arranjar uma alternativa a esta espécie. Foram realizadas investigações e concluiu-se que uma boa substituição para a Crassostea ambulata, a portuguesa, seria a Crassostea gigas, também chamada por ostra do Pacífico. Depois das investigações, esta espécie de ostra começaram a ser produzidas em massa e rubricar em Portugal. Atualmente é a espécie de ostra mais produzida e devido a isto, a ostra portuguesa ambulata está a desaparecer gradualmente e a perder a sua importância. É aí que entra o ICMA. A função do ICMA é compreender melhor o desenvolvimento da ostra portuguesa e tentar reposicioná-la no mercado ao pesquisar sobre as melhores condições de desenvolvimento e assim tentar aumentar a produção e metê-la no mercado outra vez e assim preservar a biodiversidade. Nós queremos participar neste projeto por causa de duas principais razões. Primeiro, por causa do interesse pelo tema e segundo, porque queríamos ajudar o ICMA nesta investigação e porque queríamos compreender melhor os processos de investigação que eles usavam. O principal objetivo deste trabalho é testar o efeito de temperatura de incubação dos embriões da ostra Crassostea ambulata. Então, para esta experiência, tivemos que retirar os espermatozoides e os ovos das ostras. Então, para induzir a desova, realizámos dois processos, o choque térmico e a escarificação. No choque térmico utilizámos tabuleiros de fundo preto com água do mar e resistências com termostatos. Utilizámos também 40 ostras acondicionadas no IFMA em condições controladas. Para a escarificação, sacrificámos então 14 ostras que tínhamos utilizado no choque térmico. Utilizámos facas de abrir ostras e todo o material utilizado comum no laboratório. Então, na fase de incubação, utilizámos 6 tanques de 80 litros, dos quais 3 eram a temperatura de 16 graus e os 3 à temperatura ambiente. Cada tanque tinha uma densidade de 10 milhões por mililitro e continham água filtrada com cribos de 1 micrômetro e água esterilizada por ultravioleta. Utilizámos também cribos de 40 micrômetros. Para a desova das ostras foram utilizadas duas técnicas, uma delas é o choque térmico. Para o choque térmico foram colocadas 40 ostras divididas por 2 tabuleiros com água do mar. Esta água com as ostras foi submetida a 2 temperaturas diferentes para induzir a desova, ou
seja, foram submetidas a uma temperatura de 30 graus e uma temperatura de 12 graus, sendo que a água se ficava 1 hora à temperatura de 30 graus e 15 minutos à temperatura de 12 graus. Também, para induzir a desova, foram colocados espermatozoides em suspensão na mistura. Temos Aqui dá-se ver um líquido branco que está a sair da ostra, que é um desovar e são machos a desovar. Agora estão-se a retirar para pôr. A segunda, como o choque térmico não resultou, teve de fazer um segundo processo, que foi a escarificação. Para a escarificação, utilizámos 14 ostras e pudemos descarificar, ou seja, podemos desabrir. Tirámos a ostra, criámos pequenos cortes na zona das glândulas e retirámos os gândulas. A seguir, fizemos pedaços na lâmina das gândulas para podermos, posteriormente, observá-los ao microscópio e identificar os fêmeas e os machos. Depois disso, foi feita a lavagem dos gândulas e foi feita a separação também dos machos e das fêmeas. Aqui, esta escarificação, e estamos a tirar a ostra e a identificar a zona das gônadas para fazer cortes e retirar os gândulas. Vamos agora fazer os pedaços na lâmina para depois usar aquela lâmina para ir ver ao microscópio e identificar os machos e as fêmeas. Agora estamos a levar para termos a certeza que saíram todos os gândulas para. Então, para a fase de fecundação, os ovócitos estiveram em suspensão durante 1 hora para amadurecerem e após essa hora é que juntámos os espermatozoides para se realizar a fecundação. Passadas 2 horas em suspensão, de termos feito o processo, fez a contagem dos ovócitos fecundados e retirámos 3 amostras, 100 microlitros. Essa contagem foi feita com a ajuda do microscópio e com o contador. Então, na primeira imagem, podemos ver a junção dos espermatozoides com os ovócitos. Na segunda, usando a micropipeta, retiramos as amostras dos copos. E na terceira, a observação ao microscópio para fazermos a contagem. Na incubação, como já tinha dito, utilizámos 6 tanques, 6 tanques triplicados a 2 temperaturas. A temperatura ambiente, que estava entre os 19 graus e os 22 graus, e a 26, e outros 3 tanques a 26 graus. Esses tanques, após o período de incubação, de 24 horas, tirámos então 3 amostras de 100 microlitros de cada tanque. Fez então a contagem de larva D existente em cada amostra. Então, na primeira imagem podemos ver nós tirarmos a água dos tanques, que continha a larva D, e aqui a filtrar em cribos para obtermos só o que se vê pouco em branco é a larva D. Para obtermos apenas a larva D, para depois colocarmos em copos e, se é possível, retirar as amostras. Então, para as duas técnicas de desova, primeiro temos o choque térmico. O choque térmico, como apenas 3 ostras machos iniciaram a desova,
não foi possível fazer os testes e as análises a partir dessa técnica, porque seria preciso, apesar de terem sido 3 ostras que desovaram, eram todas machos, e para conseguirmos fazer as análises e o resto do projeto, precisaríamos de pelo menos um macho e uma fêmea. A seguir, como o choque térmico não resultou, realizou-se a técnica da escarificação. Obtiveram-se 5 fêmeas, das quais 4 estavam maduras, 5 machos e 4 indivíduos que não sabíamos o sexo. E 3 ainda não choque e passará ao fim. Para a reprodução, os resultados que obtemos, vê-se na tabela das amostras que o número de ovócitos fecundados foi bem menor do que o número de ovócitos não fecundados. Então, fazendo alguns cálculos, calculamos a taxa de fecundação que foi de apenas 47,3%. Na incubação, vemos então que a porcentagem de larva D foi baixa, apenas 25%, mas que obtivemos mais larva D à temperatura ambiente do que a temperatura de 26 graus. A existência de larvas trocófilas, ou seja, larvas antes da fase da larva D, obtivemos mais larvas trocófilas à temperatura ambiente, porque se é uma fase anterior à larva D, e se temos mais larva D à temperatura ambiente, é óbvio que vamos ter mais trocófilas que depois evoluírem para a larva D. E à temperatura de 26 graus tivemos menos trocófilas, e agora vamos explicar porquê. E então, tivemos uma pequena uma pequena porcentagem. Larva D poderá ser devido à ineficácia do conhecimento do acondicionamento dos progenitores, ou as outras podiam não ter muitas grampas de qualidade. Ao facto da larva D ser maior, a quantidade de larva D ser maior na temperatura ambiente do que a temperatura de 26 graus, é que, ao facto da temperatura de 26 graus ser uma temperatura mais elevada, iria acelerar o processo de desenvolvimento, iria também criar bactérias mais rapidamente, o que ia fazer com que a larva D também morresse mais rapidamente e a larva trocófila também morresse mais rapidamente. A conclusão. É importante transmitir para os muscicultores que, apesar de com uma temperatura maior se conseguir resultados mais rápidos, há maior mortalidade, por isso compensa. Temos uma maior temperatura e uma menor temperatura, ou seja, a temperatura ambiente, que é 19 a 22 graus. É melhor ter essa temperatura e ser mais lento e ter menos taxa de mortalidade do que a temperatura maior. Por isso, a conclusão que tivemos aqui é que a resposta inicial ao efeito de temperatura no desenvolvimento dos caráteres estreia angular e com a melhor temperatura é que, apesar de a temperatura maior ser mais rápido, é melhor uma menor temperatura e uma menor taxa de mortalidade e uma maior eficácia e é mais provável. Para realizar este trabalho, usámos 3 sites e também consultámos os trabalhos e as informações que nos foram cedidas pelo IPAN e pelos nossos professores. Queríamos agradecer primeiro ao IPAN Tavira e ao IPAN e às professoras que nos acompanharam, porque foi uma ajuda fundamental e sem elas e o IPAN não podíamos ter realizado o trabalho. Muitos parabéns. Vamos agora às questões. Alguma questão? Nós já conhecíamos a formiga Z, depois ficámos a conhecer a larva D. Só uma sugestão, podiam ter colocado o ciclo de vida, não é, da ostra, de maneira a identificar em que altura é que aparece a larva D. Pois, nós sugerimos isso à doutora Sandra, que nos acompanhou
mas ela achou que era depois demasiada informação para 10 minutos, então, mas resumindo e concluindo, tem a larva inicial, depois passa para a larva trocópora e depois passa para a larva D. Apenas chama-se larva D porque tem formato, tem a forma de um D. Após a larva D, ela vai começar a necessitar de alimento do exterior e começar a formar a concha. Qual é que é a importância de utilizar um tabaco comprido nos vossos É porque, como vimos na desova, elas vão desovar, a cor vai ser branca. Os espermatozoides vão ser brancos. Então vai ser preto, distinto do branco, e então é mais fácil, é um contraste. Por que é que os produtores optaram por dizer que a sua estreia gigas em vez de que a sua estreia regular? A caça-sereia angulata teve uma doença, então foi produzida e havia pouca. Então, como havia pouca, eles precisaram de uma alternativa. Então, foram feitas as pesquisas e as investigações, encontraram uma boa solução e uma boa alternativa, que era a angulata. Porque eram gigas, porque a angulata tinha desaparecido por causa da doença e da má gestão dos recursos. E mais uma pergunta. Nos dias que, quando estava a uma velocidade de lavagem de ostra, estava água destilada ou água do mar? Água do mar. A água do mar foi utilizada em todos os processos desta experiência. Mais alguma questão? Muito obrigado e muitos parabéns.